Gente, dando continuidade às nossas aulas, certo? Nós vamos hoje continuar, na verdade, prosseguir com o conteúdo dos números inteiros. E hoje nós vamos começar a falar das alterações com números inteiros. Nós vamos agora estudar as seguintes operações no conjunto dos números inteiros. Nós vamos falar da adição, da subtração, a multiplicação, divisão e vamos finalizar com a potenciação, certo? Nós vamos prosseguir com isso para que nós possamos compreender melhor, certo? A adição de números inteiros são vários os recursos que podemos utilizar para fazer uma adição de dois números inteiros. Na verdade, aqui eu estou só dando uma pincelada para relembrar o que foi mostrado, certo? Isso aqui nós já mostramos. Por exemplo, a adição de menos 2 mais 5. Se nós temos menos 2 somado mais 5, nós sabemos que sinais contrários, certo? Aqui é o sinalzinho de menos, e aqui nós temos o sinal positivo. Nós vamos subtrair e conservar o sinal de maior valor absoluto, ou seja, daquele número que está situado na reta real, mais distante de zero, certo? Então, armando a continha, ela ficava assim, ó, menos 2 mais 5. Isso é igual a menos 2 mais 5, certo? Mais sinais iguais aqui fica mais. Então, ficaria, eliminando os parênteses, menos 2 mais 5, né? Menos 2 mais 5. E o que é que nós temos? Menos 2 mais 5. Nós vamos conservar o sinal de maior valor absoluto, no caso, o sinal positivo. E menos 2 mais 5 vai ficar mais 3. E aí estaria resolvido o nosso exemplo. Dando continuidade, certo? Nós vamos falar da subtração de números inteiros. A subtração de números inteiros, quando nós tivermos, certo? Isso aqui o que diz, analise a subtração, efetua agora pelo processo prático. Nós temos menos 9 mais 2, certo? Fazendo aqui, ó, eliminando parênteses, fica menos 9. E aqui nós temos menos, mais sinais contrários, fica o quê? Negativo. Menos 9, menos 2. Sinais iguais nós somamos e conservamos o mesmo sinal. Então, 9 mais 2 são 11. Os dois números são negativos. Conservamos o sinalzinho negativo, que é o sinal de menos, certo? Isso é o que nós chamamos de subtração de números inteiros, certo? Na verdade, falar dessa subtração de números inteiros, aí nós vamos prosseguir aqui, certo? Com esse exemplo, diz que a subtração de números inteiros, aí nós temos aqui um exemplo que diz assim: que movimentação deve ser feita em uma conta bancária para passar de um saldo negativo de R$ 85 para um saldo positivo de R$ 48. Gente, vocês observem a leitura do problema, certo? Nós temos que identificar o que de fato está pedindo. Então, ele já escreve aqui, ó, ele quer um saldo positivo de R$ 48, certo? Menos, se o saldo é negativo de 85, então fica menos 85. Então, isso vai ser igual, eliminando parênteses, fica mais 48, tá aqui, ó, mais 48. Dois sinais iguais aqui, ó, menos e menos, fica mais 85. E somando, efetuando essa continha aqui, 48 mais 85 é igual a 133, certo? Então, que movimentação deve ser feita em uma conta bancária para passar de um saldo negativo de 85 para um saldo positivo de R$ 48?
Então, a movimentação, certo, seria essa. Seria, no caso, o oposto. Quando ele fala oposto de menos 85, que é mais 85, certo? Nós temos que ter cuidado com esse tipo de questões, que é bem simples. Então, prosseguindo, certo? Aí ele traz aqui uma atividade, certo? Eu não vou resolver a atividade para vocês agora. Nós vamos dar sequência aí, certo? Sem resolução de atividade, por enquanto. Aqui ele traz mais uma atividade, certo? Para nós, essa atividade aqui, eu vou fazer o item A para vocês, efetue as subtrações. Então, quando ele pede para nós efetuarmos as subtrações, eu vou resolver aqui o item A, menos 10, elimina o parênteses, fica menos 10, certo? Está aqui, menos 10, menos mais 3. Sinais contrários, fica negativo, menos 3. Isso será igual, menos 10 menos 3, eu vou somar e conservar o mesmo sinal, que os sinais são iguais. E 10 mais 3, nós temos que é igual a 13, certo? É o valor dessa letra A. Vou fazer também, certo? Aqui a letra B, a letra E, melhor falando, vou fazer esse item E aqui, certo? E vocês fazem as demais. Pausa o vídeo e resolva os demais itens, certo? Resolvendo aqui, certo? Nós temos que isso aqui vai ser igual a mais 17, certo? Nós temos aqui mais 17 menos 0. Então, nós temos aí mais 17 menos 0, isso é igual a mais 17, certo? Isso é igual a mais 17. Então, aqui estaria resolvida, certo? A nossa questão. Seria dessa forma que ela ficaria. Aí vocês resolvam os demais itens, certo? Fica bacana, show de bola aí. Vamos prosseguir. Aqui nós vamos iniciar, certo? A falar agora sobre a multiplicação de números inteiros, certo? A multiplicação de números inteiros, nós vamos dividir o estudo da multiplicação de números inteiros em 3 casos para facilitar o entendimento. Primeiro caso, nós vamos a multiplicação com números inteiros positivos e o zero. Gente, sempre que nós tivermos aqui, nós temos aqui no caso, ó, mais 3, certo? Vezes mais 5. Nós vamos fazer o quê? Mais por mais, tá aqui, ó, dá mais, certo? Mais por mais é mais. Aí 3 vezes 5, 15. Tá aqui o valor, 15. Foi o que ele fez aqui eliminando, ó. 3 vezes 5 é igual a 15, ok? No item C, nós temos 0 vezes mais 8. Aqui ele fica 0, certo? Vezes 0 vezes 8, certo? Que 0 vezes 8 é igual a 0. Todo e qualquer número, certo? Em que seja multiplicado por 0, o valor desse produto, o valor dessa multiplicação será igual a 0. O item D, eu trago aqui o item D agora, nós temos aqui, ó, mais 10 vezes mais 5. Gente, primeiro passo, faça isso, ó. Elimina o parênteses. 10 vezes 5, certo? Nós temos aqui, ó, 10 vezes 5, que é igual a 10 vezes 5 é igual a 50, certo? Então, esse é o primeiro caso, certo? Que ele traz para a gente, certo? Bem simples. A multiplicação de números inteiros, certo? A multiplicação de 2 números inteiros positivos dá como resultado um número inteiro positivo. Os módulos devem ser multiplicados se um dos fatores é um número inteiro positivo e o outro é 0. O produto é 0. Outros exemplos. Se nós temos aqui, ó, mais 4 vezes mais 2, esse pontinho aqui, só lembrando para vocês, é a multiplicação. Aí faz mais por mais dá mais.
4 vezes 2, 8. Nós temos 0, olha o pontinho aqui de novo, ó, vezes 5 mais 5. 0 vezes mais 5 é igual a 0, certo? Aqui nós temos no item G, mais 6 vezes mais 6. Mais por mais dá mais. 6 vezes 6 é igual a 36, certo? 6 vezes 6 é igual a 36, certo? Então fica simples de fazer aí essa resolução. No segundo caso, vem a multiplicação de dois números inteiros com sinais diferentes. E aqui, agora, nós precisamos ter uma atenção relevada, certo? Para esse tipo de questões, certo? Como assim? A atenção relevada. Porque aqui nós vamos multiplicar agora dois números inteiros com sinais contrários, ou seja, com sinais diferentes. Aí aqui no slide já traz os exemplos já resolvidos e nós sabemos que para multiplicar um número positivo por um número negativo, em qualquer ordem, multiplicamos os valores absolutos e damos ao produto sinal negativo, certo? Sempre vai ser isso. Toda vez que ocorrer, certo? Que nós formos realizar o produto, ou seja, a multiplicação de dois números inteiros com sinais contrários, ou seja, um sinal positivo e um sinal negativo, ou um sinal negativo e um sinal positivo, nós vamos dar os valores absolutos a ele, certo? Só que com o produto negativo, certo? É o que vai ocorrer. Nós temos aqui, por exemplo, no item A, mais 5 vezes menos 3. Então, mais 5 fora do parênteses, vezes menos 3, está aqui. Então, o que que nós vamos ter aqui? O que que isso acontece? É a mesma coisa, certo? Nós vamos multiplicar 5 vezes menos 3, é a mesma coisa que tu somar menos 3, mais menos 3, mais menos 3, mais menos 3, 5 vezes, que isso é igual a menos 15. Quiser, ó, fazendo um jogo de sinal, vai dar o sinal negativo. Quando eliminar o parênteses, fica todo mundo aí negativo, certo? E nós sabemos que nós conservamos o sinal e somamos. Mas aqui é a mesma coisa que fazer isso. Olha só, mais 5 vezes menos 3. Mais por menos dá menos. É o jogo de sinal, certo? Toda vez que nós tiver, ó, mais, vamos aprender isso aqui, essa regrazinha aqui, ó. Mais por menos. Vai ser o quê? Menos. Menos por mais. Ó, tem menos por mais, vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos. Aí, mas professor, tem um menos por menos. Como é que eu faço? Menos por menos na multiplicação é mais, certo? Ah, mas agora eu tenho mais por mais. Se menos por menos é mais, e mais por mais vai ser o quê, professor? Vai ser positivo também. Vai ser igual a mais. Então, toda vez que nós tivermos o produto com números inteiros, certo? Com sinais contrários, o valor do produto será sempre negativo. E, caso contrário, se o produto de números inteiros com sinais iguais, certo? O valor desse produto será sempre positivo. Ok? Então, vamos prosseguir para próximo slide aqui. Certo? Vamos trazer o próximo. Nós vamos falar aqui da divisão, certo? Agora, de números inteiros. Nós temos que relembrar algumas coisas aqui. Lembre-se de que a divisão é a operação inversa da multiplicação, certo? Usando números naturais, por exemplo, podemos escrever: se 3 vezes 5 é igual a 15, então 15 dividido por 5 é igual a 3. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Certo? Aqui é só para ele mostrar que a divisão, de fato, é a operação inversa
da multiplicação. Se 18 dividido por 2 é igual a 9, então 9 vezes 2 é igual a 18. E 2 vezes 9 também é igual a 18, certo? Nós temos que ficar bem atento com relação a isso, ok? Vamos prosseguir. O que é que nós temos? Divisão de números inteiros. Gente, agora que você estudou a multiplicação de números inteiros, pode usar a ideia de operação inversa para efetuar a divisão de números inteiros. Por exemplo, quanto é menos 12 dividido por mais 3? A mesma coisa que nós fizemos na divisão, que era o jogo, na multiplicação, melhor falando, quando nós tiver o produto, ou seja, a multiplicação de números inteiros com sinais contrários, nós vamos fazer o jogo de sinal e realizar o produto, ou seja, a multiplicação. Aqui não é diferente na divisão. Nós temos menos 12 dividido por mais 3. Vamos fazer o quê? Menos por mais dá menos, certo? Resolvendo menos por mais dá menos. E 12 dividido por 3 é menos 4, certo? Isso é uma das formas de se fazer a questão. Aí aqui ele traz certo? Exemplos de divisão de números inteiros, certo? Nós não precisamos nos preocupar com isso aqui. Nós temos menos 20 dividido por menos 4. Só fazer menos por menos dá mais, certo? 20 dividido por 4 é 5. Pois, pela definição, 5 vezes menos 4 é menos 20. Não é obrigado a fazer isso. Mais 8 dividido por mais 8, isso é igual, mais por mais dá mais. 8 dividido por 8 é igual a 1. Toda vez que nós tiver a divisão de dois números iguais, nós sabemos que o valor dessa divisão é igual a 1, certo? Então, vamos prosseguir. Divisão de números inteiros. Você deve ter observado o seguinte: quando efetuamos a divisão exata de um número inteiro por outro número inteiro diferente de zero, dividimos o módulo do dividendo pelo módulo do divisor. O sinal quociente será positivo. Quando é que o sinal quociente será positivo? Se ambos os dividendo e divisor tiverem sinais iguais. Então, se o dividendo e o divisor apresentarem sinais iguais, certo? Se for mais e mais ou menos e menos, o sinal do quociente será positivo. Negativo, se o dividendo e o divisor tiverem sinais diferentes. Ou seja, caso um seja negativo e o outro positivo, certo? Aí o sinal do quociente será negativo, ok? Aí aqui nós temos a divisão de números inteiros, aí analisa estes outros exemplos. Gente, está resolvido, certo? Aqui, ó, o exemplo está resolvido. Vocês vão dar uma olhada, vão dar uma pausada no vídeo, certo? E observar direitinho. Aqui é tabuada, certo? Não tem muito que ser falado. Nós temos no item A aqui, ó, mais 20 dividido por mais 5. Olha só, sinais iguais, tanto no dividendo como no divisor. Então, o quociente vai ser o quê? Positivo. Mais por mais dá mais. 20 dividido por 5 dá 4. No item B, nós temos menos 30 dividido por menos 6. Menos por menos dá mais. 30 dividido por 6 é 5. Então, está aqui. Certo? Sinais contrários. No item C, mais 40 dividido por menos 5. Mais por menos dá menos. 40 dividido por 5, 8. Está aqui o valor do quociente, menos 8. D, menos 12 dividido por mais 4. Menos por mais dá menos. E 12 dividido por 4. Isso vai ser igual a menos 3. Certo? Então, aí não tem muito o que falar. É só prática de tabuada. Certo? E nós temos aqui divisão de números inteiros. Certo? E nós temos aqui que fazer algumas observações. 0 dividido por qualquer outro número diferente de 0 dá 0.
toda vez que você pegar zero e dividir por qualquer outro número, o valor dessa divisão, certo, é igual a zero. Observação 2. Não existe divisão por zero. Por quê? Por exemplo, em menos 4 dividido por zero, não existe nenhum número que multiplicado por zero resulte em menos 4. Certo? Por isso que zero não divide ninguém. Ele pode ser dividido por qualquer um número inteiro, mas ele não divide ninguém. Certo? Nem sempre é possível realizar a divisão em z. Por exemplo, menos 7 dividido por mais 2 não pode ser realizada em z, certo? Não pode ser realizada em z, pois o quociente não é um número inteiro. Assim, menos 7 pertence aos inteiros, certo? Mais 2 pertence aos inteiros, mais menos 7 dividido por mais 2 não pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Nós temos que refletir isso aí, certo? Para evitar problema. Aí nós temos a questão 62, ele vem falando aí de divisão de números inteiros, certo? Foi o que eu já vinha falando aí anteriormente, mostrando os exemplos resolvidos. Não tem nem muito o que ser falado aqui também, mas vamos lá. Gente, aqui, se a gente fizer assim, ó, nós temos mais 42 dividido por menos 6. Jogo de sinal. Esse com esse aqui, ó. Fazendo o jogo de sinal, certo? Sinais contrários, mais por menos, vai dar o quê? Vai dar menos. Aí, quanto é 42 dividido por 6? 42 dividido por 6, nós sabemos que é igual a 7. Pois 7 vezes 6 é igual a 42. Menos 7 vezes menos 6 é igual a 42, a mais 42. O item B, vou fazer aqui mais o item B, certo? Para ficar claro. Menos por menos dá mais. Aí nós temos agora 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Pois menos 4, certo? Vezes mais 3 é igual a menos 12. E aqui vem aquele caso. Ó. 0 dividido por mais 5, todos nós sabemos que é igual a 0. Gente, professor, mas agora apareceu com isso aqui. Certo? Agora apareceu com isso aqui. Isso aqui, galera, olha só. Menos 8 sobre mais 2. É a mesma coisa que a gente pegar, ó. Menos 8, certo? Menos 8 dividido por 2. E menos 8 dividido por 2, isso é igual a menos 4. Ok? Isso aqui, ó, o item eu não vou fazer, tá tranquilo, certo? Isso aqui, nós vamos só dizer que isso aqui não existe, certo? Isso aqui não existe. No conjunto dos reais, ok? Isso não existe. Nos reais, ok? Então, as demais aí é tranquila, certo? Dá para fazer de acordo com o que foi explicado aí. É só a gente observar direitinho. E nós vamos dar continuidade aqui falando de potenciação. Gente, potenciação, número inteiro na base e número natural no expoente. Você já estudou a operação de potenciação, multiplicação com fatores iguais, envolvendo números naturais. Como obter o resultado? Quais são os nomes dos termos e como fazer a leitura? Veja alguns exemplos. Aqui, a gente já traz aqui exemplos resolvidos. Nós temos aqui, por exemplo, 5 elevado a 3, que nós fica 5 ao cubo. Gente, o expoente aqui, ó, esse 3, nós chamamos de expoente, que no caso o expoente é 3. O 5, isso aqui tudo que eu circulei, nós chamamos de potência, que é 5 ao cubo.
A operação de potenciação, esse 5 ao cubo, certo? É a mesma coisa que tu multiplicar 5 vezes 5, 3 vezes. O expoente indica a quantidade de vezes que nós vamos multiplicar a base vezes ela mesma, certo? 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, nós temos que é 125, ok? A leitura 5 elevado ao cubo é igual a 125. Trazendo aqui para o outro lado, nós temos 2 elevado à sexta potência, é igual a 64. Nós vamos multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes, certo? E nós obtemos um valor igual a 64, certo? Então, potenciação é basicamente isso aqui que eu acabei de falar. Só que nós vamos trazer aqui como base a potenciação de número inteiro na base e número natural no expoente. Podemos estender a ideia da potenciação para as bases, sendo números inteiros. Se a base é zero e o expoente diferente de zero, qualquer potência em que a base é zero, o valor dessa potência é a própria base. Ó, 0 elevado a 1 é 0, 0 elevado a 2 é 0, 0 elevado a 3, 0 elevado ao cubo é 0, 0 elevado à quarta potência é igual a 0. Quando a base é 0 e o expoente é um número natural diferente de 0, o resultado, certo? O resultado é 0. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso e observar, certo? Para não cometermos erro. Potência de número inteiro na base, certo? E número natural no expoente. Olha, gente, tranquilo isso aqui. Veja bem, mais 8 elevado a 1, isso é igual a mais 8. Mais 7 elevado ao quadrado, fica mais 7 vezes mais 7. Mais por mais dá mais. 7 vezes 7, 49. 2 ao cubo, ó, fica mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o jogo de sinal mais por mais dá mais. Mais por mais dá mais. Certo? Então, isso é... E toda vez em que a base for 1, certo? O valor dessa potência será igual à própria base. Agora, tipo, se a base for seja 1, nós estamos falando da base positiva. Por enquanto, depois eu já vou falar aqui sobre a base negativa. Mas na frente. Quando a base é um número positivo, o sinal do resultado é positivo. E seu módulo é obtido fazendo a potenciação do módulo da base. Ok? Então, nós vamos ver o seguinte aqui agora. Agora, potenciação de número inteiro na base de número natural no expoente. Agora, se a base for negativa, nós temos menos 5 elevado a 1, certo? Olha só, então isso aqui é igual a menos 5. Menos 6 elevado a 2, que é menos 6 ao quadrado. Isso é igual a menos 6 vezes menos 6. Ao jogo de sinal, menos por menos dá mais. 6 vezes 6, 36. Menos 4 elevado ao cubo. Fica menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Menos por menos dá mais. Mais por menos dá menos. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Só para observar uma coisa. Toda vez em que a base for negativa e o expoente for par, certo? O valor dessa potência será positivo. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o valor dessa potência é negativo. Quando a base é um número negativo e o expoente é um número par, o sinal do resultado é positivo, que eu acabei de falar. E seu módulo é obtido fazendo a potenciação do módulo da base. Quando a base é um número negativo, o expoente um número ímpar, o sinal do resultado é negativo. E seu módulo é obtido fazendo a potenciação do módulo da base, certo? Nós temos que prestar bastante atenção, certo? Nesses requisitos. E aqui nós temos aqui, certo? Potenciação do número inteiro na base, o expoente natural com inteiro na base,
e número natural no expoente. Atenção, não podemos confundir potência de base inteira negativa com potência negativa. Por exemplo, menos 3 à quarta potência é uma potência de base inteira negativa. E em menos 3 à quarta, a potência toda é negativa. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso para que nós não possamos, certo, confundir. Então, gente, está aqui, ó, potência de base inteira negativa. Olha só, aqui nós temos uma diferença, certo? Aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Isso é igual a menos 5 dentro do parênteses vezes menos 5. Menos por menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Mais 25, ok? A potência negativa é quando nós temos menos 5 ao quadrado, mas só que cadê o parênteses? Esse sinal negativo não está ao quadrado, só simplesmente o 5. Então fica menos, aí dentro de parênteses 5 vezes 5 é igual a menos 25, certo? É igual a menos 25. Não precisa eu prorrogar, certo? Ir adiante com isso aqui, porque nós já observamos. Olha só, esse menos 10 dentro do parênteses elevado a zero é igual a mais 1. Aqui nós temos menos 10 fora do parênteses, isso é igual a menos 1. Já muda de história, porque o sinal negativo ele não está elevado a essa potência. Expoente, certo? Não apresenta o mesmo expoente. Então, nós temos que prestar atenção nesses requisitos. Aqui tem algumas atividades, certo? Eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e tentem resolver essas atividades, que é importantíssima. Está todas lá no livro de vocês, certo? É só ir lá para a sequência, conjunto dos números inteiros, que está lá todas as atividades e vocês podem resolver, certo? Da parte de expressões de conjuntos inteiros até a parte de potenciação, certo? Nós podemos prosseguir fazendo isso. Então, a aula de hoje era isso, certo? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui e resolvam as listas de atividade que está sendo enviada direitinho, que através da lista, através da devolutiva que vocês fazem para a escola, nós vamos fazendo a frequência e aplicando as avaliações para gerar a nota de vocês. E lembrando que a qualitativa será a participação, será a resolução das devolutivas e também a devolução, porque se você devolver, porque sinal que você está acompanhando direitinho, certo? Então, nós vamos avaliar o qualitativo em cima disso. Vocês observem direitinho e resolvam. Qualquer dúvida, me chame nos grupos de WhatsApp.